Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 56 da Santa Casa, vestibular 2023. Aquela questão que falava sobre gases, sobre transformações gasosas. Agora tem uma coisa que transforma você, que transforma a sua vida. Sabe qual que é? Se inscrever nesse canal, criatura. Vídeos bons como esse são postados diariamente para você. Não perde tempo e se inscreve. E além disso, quer ser uma pessoa maravilhosa? Dá aquele joinha no vídeo, né? Porque você não tem noção do quanto isso nos ajuda. Ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Um compartimento selado de volume invariável. Primeira coisa importante, tá? O volume é invariável, o volume é constante. É preenchido a 20 graus Celsius, então essa é a temperatura do sistema, né? Essa é a temperatura, com uma mistura de gases propano e oxigênio, com proporção estequiométrica para a reação de combustão. Eita pega, como assim, professor? Vou te explicar. Vamos fazer a equação de combustão desses caras aqui? Eu vou fazer nesse espacinho aqui para você. Pode ser? Aqui embaixo, aqui embaixo. Ó, primeiro, propano é C3H8, certo? Esse cara aqui é um gás. Atenção, isso daqui vai reagir com o oxigênio. O que essa combustão vai produzir? Quando eu falar combustão, você considera que a combustão é completa, tudo bem? Então o carbono que tem aqui vira o quê? CO2, ok? E o hidrogênio sempre vira água. Hidrogênio sempre vira água. Então eles foram colocados em proporção estequiométrica. Vamos balancear essa equação para saber essa proporção? Vamos lá? Eu vou colocar um na frente do propano. Pode ser? Assim nós temos 3 carbonos, vou colocar 3 de CO2. Dessa forma nós temos 8 hidrogênios. Vamos colocar 4 águas. Vamos contar os oxigênios que tem aqui? 3 vezes 2, 6 oxigênios. 4 vezes 1, 4. 6 com 4 dá 10. Se tem 10 oxigênios na direita, tem que ter 10 na esquerda. Para balancear, a gente coloca 5 aqui. Tudo bem? Então, que proporção é essa que ele usou? Ele colocou 1 mol de propano para cada 5 mols de quem? De oxigênio. Foi isso que ele fez, ok? Colocou 1 mol desse cara e 5 desse daqui. Beleza? Agora eu vou continuar. Uma faísca é fornecida à mistura gasosa, ocasionando uma reação de combustão. O volume do líquido formado nessa reação é desprezível em relação ao volume total do compartimento. Para um pouquinho. Quem deve ser esse líquido produzido na reação? Bom, nós temos 2 produtos aqui. O CO2, que eu sei que é gás, e tem a água. Com certeza, a água produzida aqui é água líquida. Então, por que ele está falando isso para você? Você não vai considerar isso daqui para fazer conta. Eu não vou levar em consideração. Então, só vou levar em consideração que esse mol de propano está reagindo com 5 de oxigênio, levando à formação de 3 mols de gás carbônico. Eu só vou trabalhar com gás, ok? Agora ele fala bem assim, ó. Bom, denominando-se P1 a pressão da mistura inicial. Então, ó, P1 é a pressão inicial. A pressão gasosa no interior do compartimento após a reação de combustão completa, né, medida a 20 graus, é igual a quanto? Perceba uma coisa importante, a temperatura continua em 20 graus, então a gente não vai mexer nem na temperatura e nem no volume. E nós vamos ter que calcular qual é a pressão final. O que eu quero que você repare nessa equação? O que está mudando então? Se a gente pensa num gás, eu penso na famosa equação PV é igual a nRT, ok ou não? O que eu quero mostrar para você? Ó, R é uma constante, eu vou deixar isso aqui riscado por um instante. Tudo bem? O que eu quero mostrar para você? Ó? O volume é invariável, esquece o volume, certo? A temperatura também não mudou, então a pressão só está dependendo do quê? Do número de mol. Se aumenta o número de mol, aumenta a pressão interna. Se diminui o número de mol, diminui a pressão interna. Tá entendendo que a pressão só está dependendo de quem? Do número de mols. E agora perceba que nessa reação varia o número de mol. No começo, quantos mols de gases nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 1 mol de propano com 5 de oxigênio. Nós tínhamos quantos? 6 mols de gases no começo. Agora, no fim do processo, a gente só tem 3. Isso porque a água a gente não conta. A água formada é líquida. Então, reduziu de 6 para 3 mols. Vamos ver então agora como é que a gente faria para calcular qual é o valor da pressão final comparada com a inicial? Vem aqui comigo. Bem, então como é que a gente vai resolver isso daqui? Em primeiro lugar, número de mol de gás inicial, 6 mols. Lembrando que era 1 de propano e 5 de oxigênio. Número de mol de gás final, 3 mols, que é justamente a quantidade de CO2 formada. Pressão inicial ele chamou de P1 e ele quer saber qual é o valor da pressão final em função de P1, ok? Lembrando que tanto temperatura quanto volume são mantidos constantes. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Eu tenho uma dica para falar para você, tá? Primeiro, vamos pensar naquela equação clássica? PV é igual a
nRT. Essa daqui é a equação, né, de um gás que você tem que conhecer. É a equação de estado de um gás ideal. Qual é a única coisa que eu sei que sempre é constante aqui? Cara, eu sei que sempre é constante esse tal de R, não é? O R sempre é constante. O que isso significa? Vamos isolar essa constante? Vamos lá? Vou passar NT para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. P vezes V sobre N vezes T é igual a constante R. Tudo bem? Isso aqui, ó, nunca muda. Isso daqui é sempre uma constante. Então, independentemente do estado que esse gás está, vai ser assim. Então, o que a gente pode falar? Ó, PI, VI sobre NI vezes TI é igual a PF vezes VF sobre NF vezes TF. Tudo bem ou não? Agora vamos cortar quem aqui é constante? Vamos lá? Nesse processo, tanto volume quanto temperatura são constantes. Corta, corta, né? Isso daqui. Tudo bem? Volume inicial com o final. Temperatura inicial com a final. O que sobrou para nós? Sobrou o seguinte, ó. Pressão inicial pelo número de mols inicial é igual a pressão final pelo número de mols final. Vamos lá? Quanto que é a pressão inicial? Ele chamou de P1. Sobre quanto que é o volume, o número de mol inicial? 6. Isso aqui vai ser igual à pressão final, né, que eu vou chamar de PF, dividido por quanto? Pelo número de mols final, que a gente falou que é 3. Primeira coisa que eu posso fazer, simplifique esses caras por 3, não é verdade? Vai ficar assim, ó, aqui fica 2, aqui fica 1. Portanto, o que sobrou aqui para nós? Sobrou o seguinte, ó, sobrou que P1 dividido por 2 é igual à pressão final. Opa, então tá respondido já. Vamos só escrever de uma forma diferente? P1 dividido por 2 é metade de P1, ou seja, é o mesmo que falar meio de P1. Portanto, nós achamos a resposta. A pressão final é exatamente o quê? Metade da pressão inicial. E a nossa resposta vai ser qual? A letra C, metade de P1. Questão bacaninha, não é? É uma questão que misturava conceito de física com conceito de química, mas super tranquilo se você tivesse em mente aquela ideia de montar a equação e também a ideia de fazer o quê? Utilizar a equação de estado de um gás ideal. Ok? Espero que você tenha gostado. Já dá aquele joinha que ajuda demais o professor. Se ficou alguma dúvida num exercício como esse, comenta aqui embaixo. Sugestões são sempre muito importantes também. E ó, se você ainda não está inscrito, criatura, se inscreve, porque conteúdos excelentes como esse são postados diariamente para você. Ok? Espero você na próxima questão.